Hello, my dear students. Good afternoon. Hoje nós já vamos fazer a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado 2, vencendo aí mais uma etapa desses estudos remotos. Então vamos lá para a nossa aula de inglês do sexto ano. Bons estudos! Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre uma festa muito tradicional nos países que falam a língua inglesa. É o Halloween. Nós vamos conhecer um pouco dessa festa, o que ela comemora, como que essa festa é comemorada. É importante a gente ter esse conhecimento das tradições culturais, até mesmo para a gente ter um entendimento das culturas e também respeitá-las. Assim como no Brasil, nós temos as tradicionais festas juninas, o carnaval, os outros países têm também as suas festas. Então, a atividade 1 traz para nós algumas informações sobre o Halloween. Vocês farão a leitura desse texto, como eu falei para vocês, né? Talvez não consigam entender todo o texto, mas já é uma forma de vocês identificarem algumas palavras que vocês já conheceram e conseguirem chegar à compreensão aí de pelo menos parte do texto. Assim também, vocês vão ampliando o vocabulário de vocês. Podem também fazer a pesquisa de trechos ou de palavras no Google Tradutor, como eu já havia passado para vocês. Questão 2. Segundo o texto, quando é o Halloween? Nessa questão, você vai apenas identificar no texto a data em que essa festa acontece. Questão 3. O seguinte trecho retirado do texto fala dos costumes do Halloween em que as pessoas se fantasiam de bruxas, fantasmas ou esqueletos. A palavra scary significa bonito, extravagante ou assustador. Então, você vai voltar lá no texto, eu coloquei em negrito essa palavra, destacando, vocês vão ver que ela aparece acompanhando a palavra customs. Então, tem aí, some people like scary customs. E o trecho vai falar de como, né, as pessoas se vestem para essa festa. Então, qual é o significado da palavra scary nesse trecho do texto? Questão 4. As figuras abaixo são muito conhecidas do Halloween. Aí nós temos algumas imagens de elementos que são representativos do Halloween. Alguns são usados como fantasias, outros como enfeites da festa, certo? Então, vocês vão ter que escolher entre as palavras que estão aqui no quadro abaixo, aquelas que se referem a essas imagens que estão desenhadas aqui. O aluno que não tem o PET impresso, ele vai desenhar esses elementos no caderno e vai escrever embaixo o nome em inglês dessa figura, certo? Vocês vão fazendo aí por eliminação, porque com certeza alguma dessas palavrinhas vocês já conhecem, igual cat, ghost, witch, são palavras que estão aí, né, no nosso dia a dia, mesmo na língua portuguesa, aparecem em desenhos, em filmes, são mais comuns para vocês. Então, por eliminação, vocês vão conseguir preencher, né, todos os quadrinhos aqui com o nome dessas imagens. Questão 5. Um texto tirado da internet sobre Halloween nos fala muitas coisas que acontecem nessa ocasião. Leia a frase deste texto. Então, nessa atividade, nós vamos ler apenas a frase que está destacada. Para facilitar para vocês, eu transcrevi essa frase aí logo abaixo. Não tem como a gente ler o texto todo. A frase traz a informação de que as crianças saem fantasiadas de casa em casa, repetindo a frase doce ou travessura. Então, nós vamos analisar uma palavra que está nessa frase. Na questão 6, pede o significado da expressão in customs. E aí nós temos como opções, de acordo com os costumes, assustadas ou fantasiadas. Nós vamos observar que aí nós temos um falso cognato. O que é falso cognato? Nós estudamos algumas palavras que em inglês
elas são escritas de forma muito semelhante que as palavras em português. São as chamadas palavras cognatas, aquelas palavras que são escritas de forma parecida nas duas línguas. Nós temos também as palavras que nos enganam, que é o caso dessa palavrinha aí nessa frase. Observem aí, eu passei um quadro para vocês com algumas palavras que têm a escrita semelhante em português e em inglês, só que o significado é muito diferente. O significado não é o mesmo. Então, vamos observar o significado dessa expressão em customs nessa frase para achar o significado dela, ok? Questão 7. O Halloween passou a ser muito conhecido no Brasil e a festa é realizada em muitas escolas. O que mais chama sua atenção nessa comemoração? Nós vamos observar que algumas escolas, principalmente escolas de idioma, comemoram o Halloween aqui no Brasil. Outras crianças, por conta própria, têm o costume de ir de casa em casa, repetindo a frase, doce ou travessura, fantasiadas, brincando com turma de amigos. Então, aos poucos, vão incorporando, né, na nossa cidade, essa cultura dos países de língua inglesa. Então, aí, pergunta, o que mais chama a sua atenção nessa comemoração? Eu trago na questão 8 a indicação de um vídeo, é um vídeo minuto, um vídeo curtinho, que traz algumas informações sobre o Halloween. Assistam a esse vídeo antes de responder a questão 7, e aí depois você responde para mim com sinceridade. O que chama a sua atenção nessa festa tão tradicional aí dos países, né, de língua inglesa, ok? É importante a gente conhecer outras culturas para valorizá-las. E assim a gente valoriza também a nossa cultura, né, e permite que ela seja valorizada por outras pessoas também. Assim nós encerramos a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. É só me chamarem no WhatsApp, eu vou ficar atenta. E aí a gente conversa, bate um papo, aprende um pouquinho mais. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Bye, bye!